a partir do momento que nós começamos a introduzir, primeiro em Davos, depois numa reunião com o Chirac em Genebra, depois em todas as reuniões que eu participei, todas sem distinção, a fome era uma coisa que eu falava, e o discurso que eu fiz no dia 23 de setembro de 2003 na ONU, em que eu também introduzi a questão da fome. E ainda estamos tratando, acabo de vir de Addis Abeba, onde vamos fazer um encontro com os países africanos, onde o tema foi promovido pelo Instituto Lula, pela FAO e pela União Africana, para tentar acabar definitivamente com a fome na África até 2025. Eu acho que é plenamente possível. Para isso, os países precisam aprender que a fome não exige medidas paliativas. Você precisa colocar o pobre no orçamento da União. O pobre tem que estar no orçamento da União. Eu digo para vocês que esse pilar da fome é uma das coisas que me dá muito orgulho, porque eu participei de muitas reuniões. Vocês não imaginam, talvez pela novidade de eu ser um peão de fábrica, e talvez pela novidade de eu ser diferente dele, porque eu não tinha diploma universitário, era uma coisa estranha, era um verdadeiro estranho no ninho. As pessoas passaram a gostar de mim. Eu acho que ele falava de um coitadinho metalúrgico. É verdade, ou seja, eu lembro que a primeira reunião que eu participei em Evian, a convite do Chirac, era uma reunião do G8, e era a primeira vez que o Brasil era convidado para participar do G8. Eu não falo uma palavra em inglês. Acho que eu falo em espanhol, seria mais entendida se eu falasse em português. E de repente eu estou numa sala em Evian com Bush, Tony Blair, Koizumi, Chirac, Fox, o rei da Arábia Saudita, o nosso primeiro-ministro da Itália, e eu não falava nada. Eu tinha visto aquela novela da Globo que tinha feita na Itália. Eu tinha aprendido a falar 2 palavras em italiano, mas não cabia ali naquela reunião. Então, eu comecei a pensar, primeiro eu fiquei nervoso, eu pensei assim, eu acho que aqueles caras que diziam que eu não deveria ser candidato porque eu não falo nenhuma língua, tinham razão. Eu estou fazendo aquilo. E aí eu percebi que eu colocando aquele fone no ouvido, me ligando no microfone, eu poderia falar, porque o que não faltava era intérprete também. E você sabe que tem intérprete tão importante que ele consegue falar melhor do que a gente. É verdade, tem intérprete que é um artista. Pode ser a pessoa mais sem graça fazendo um discurso. Se o intérprete for bom, ele parece o melhor orador do mundo. Então, eu estou lá conversando com as pessoas, e cada reunião dessas ele introduzia a questão da fome. Eles queriam discutir comércio no exterior, eu falava, vamos começar pela fome. Sabe? Por que tem fome? Como é que a gente vai resolver o negócio da fome? Ou seja, eu enchi tanto o saco deles que eles até anteciparam o almoço, que começaram a ficar com fome. Eu tinha aprendido aqui na direção do sindicato metalúrgico São Bernardo do Campo, que terminou sendo a grande escola política da minha vida, depois do PT. Não era tão importante que foi por causa dele que eu queria o PT. Era de que em política internacional ou em qualquer tipo de política, ninguém respeita quem não se respeita. Ou seja, ninguém respeita lambibotas. Vamos ser francos, ninguém respeita lambibotas. Aquele cara puxa faca, aquele cara que quer agradar, aquele cara que... Ninguém leva a sério.
Isso aconteceu nesse ano. Estava eu e Celso Amorim, depois de passar por uma cerca de arame farpado impassável. Era muito arame farpado. Eu ficava pensando, pô, tá aqui, sabe, os 8 presidentes dos países mais importantes do mundo, por que tanta cerca e tanta arame farpado e tanta polícia? Mas tinha muita cerca, muita polícia. Cheguei lá, sentei, fui em cada mesa, cumprimentei cada companheiro, não era companheiro ainda, mas iam ficar, cumprimentei e sentei numa mesa. Estava lá todo mundo que eu falei agora. Eis que, meu caro Codas, chegou o Bush. Quando ele chegou, não sei se o Celso contou esse caso ontem, todo mundo levantou. Todo mundo. Eu falei, porra, ninguém levantou para mim. Ninguém levantou. Eu falei, Celso, nós não vamos levantar. Nós vamos ficar sentados. Parece bobagem. Então parece bobagem, parece... Mas a política também é feita de gestos. Sabe? E eu apenas queria dizer o seguinte, sabe, ninguém levantou quando eu cheguei. Eu não levantei para ninguém. Por que eu ia levantar para o Bush? Ele é presidente de um partido mais rico, de um país mais rico que o Brasil, ele é presidente dos Estados Unidos, mas dentro da minha soberania eu sou mais importante do que ele. Por que eu tenho, sabe, que me rebaixar? E aí o Chico Buarque definiu o nosso comportamento em 2010, na campanha da Dilma, quando ele disse, eu apoio esse governo porque ele não fala grosso com a Bolívia e não fala fino com os Estados Unidos. Foi esse primeiro momento da nossa política externa que permitiu com que o Brasil fosse se assenhorando de uma autoridade que até então não tinha, e nós tínhamos um tema específico que todo mundo gosta, porque a fome todo mundo quer combater. O problema é que as pessoas, sabe, dizem que querem combater, mas na prática não querem combater. Ou seja, e pode parecer radicalismo da minha parte, mas eu falo, olha, uma coisa é você ter sentido fome. Uma coisa é você, sabe, não sei, o Paulo Cordeiro, que você um dia acordou com a lombriga maior tentando comer a menor. Você não imagina a guerra na tua barriga. E como eu vivi isso há muito tempo, sabe, eu falei, não é possível, sabe, no mundo de hoje, não é possível alguém dormir sem comer. Sabe, nós produzimos alimento suficiente. Hoje o mundo produz 2 bilhões 460 milhões de toneladas de alimento, de grãos. Daria para distribuir 1 quilo para cada família. Sabe? Então o problema não é alimento, o problema é que as pessoas não têm renda para comprar o alimento. Então é preciso, por isso que eu falo aqui, colocar o pobre no orçamento. Para todo mundo ficar gordinho como eu. Olha, quando eu vim de Pernambuco, eu tinha 7 anos. Eu tinha a barriga mais do que eu tenho hoje, eu era pequenininho. As perninhas dessa grossura, um barrigão assim, era lombriga. Não era gordura. Sabe, era pura miséria. Comer farinha e feijão todo dia. O café da manhã era uma cuia de farinha com café preto. Era um café. Ou seja, não tinha nenhuma necessidade. Então foi por conta dessa experiência de vida que eu achei que era possível a gente introduzir esse debate no mundo. Eu acho que ainda estamos longe de alcançar os resultados definitivos, mas eu acho que nós estamos avançando de forma extraordinária. Esse foi o pilar mais importante do começo do mandato. Depois, a questão da relação e da diversificação das relações. Me incomodava a subserviência do Brasil. Me incomodava demais. Ainda hoje tem gente que escreve de forma subserviente.